Fala investidores e investidoras, bem-vindos aqui ao Investidor Consciente, o meu nome é Álvaro e hoje nós vamos discutir sobre se vale mais a pena investir aqui na Bolsa Brasileira ou se está valendo mais a pena investir no exterior. Fica comigo até o final desse vídeo porque se você está pensando em começar a investir no exterior, está pensando em diversificar em outra moeda, investindo em dólar, até o final desse vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas. Bom pessoal, e não tem como a gente começar a falar desse assunto sem explicar qual é a importância do dólar aqui para nós brasileiros. Quando a gente começa a investir, o que o dólar tem de tão importante que muitos investidores, depois que já desenvolvem o hábito de investir na bolsa, de guardar dinheiro, de ter uma reserva de emergência, acabam escolhendo também investir em dólar, investir em ativos americanos, colocar o seu dinheiro para trabalhar numa outra moeda. Por que é tão importante isso? E se a gente for ver, não existe uma única resposta, e sim várias respostas que tornam o dólar uma moeda muito importante para nós brasileiros. E o primeiro ponto que eu vou destacar aqui, vou explicar um pouquinho para vocês, é sobre o dólar ser uma reserva de valor. E explicando um pouco para vocês o que seria essa reserva de valor, é que grande parte dos países mantém reservas em dólares para estabilizar as suas economias em momentos de crise. Então se a gente pegar aí cerca de 60% dos países, isso é muita coisa pessoal, 60% possuem reservas em dólar. Por quê? Porque a economia americana é uma economia muito mais estável, uma economia muito mais sólida, é uma moeda muito forte, onde ter reserva em dólar acaba ajudando esses países em momentos de crise. Segundo ponto é o que o dólar ele é uma moeda comercial internacional, ou seja, diversos países utilizam, mesmo países que não têm nenhuma ligação com os Estados Unidos. Então é uma moeda que ela é amplamente aceita em diversos ambientes. Quando a gente pega aí setores de commodities, como de petróleo, setores da agricultura, muitas vezes esses produtos eles são negociados em dólar. Então acaba sendo uma moeda muito utilizada entre países para facilitar as transações. Então em vez de um país que tem uma moeda X negociar com um país que tem uma moeda Y, esses países acabam negociando em dólar e isso torna as transações ali muito mais rápidas e fáceis. Terceiro ponto, estabilidade e confiança. Então quando a gente fala da moeda americana, o dólar, os Estados Unidos ele é considerado uma das economias mais estáveis do mundo. Então por que não países que passam por instabilidades como, por exemplo, o nosso país, o Brasil, que passa por momentos de troca, às vezes de presidência, que gera, uma instabilidade na economia, que gera alta inflação, a gente não sabe como o país vai caminhar daqui para frente. Quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente sempre tem uma previsibilidade um pouco melhor, a gente sabe que é uma moeda que ela oscila muito menos, então vários países, assim como o nosso, acabam optando, por uma moeda muito mais estável como é o dólar. Bom, e agora que eu já expliquei aqui brevemente um pouquinho aí do porquê o dólar ele é muito importante, vamos entrar aqui em algumas vantagens que a gente tem quando a gente está falando aí de investir em dólar. O primeiro ponto de vantagem, principalmente aqui para nós brasileiros, é a proteção contra a desvalorização da nossa moeda. O dólar ele sofre desvalorização no decorrer do tempo, sim, mas ele sofre uma desvalorização muito menor e muito mais lenta do que se a gente for comparar aí com a nossa moeda, com o real. E quando eu falo de desvalorização da moeda, pessoal, eu tô falando de poder de compra. Digamos que 10 anos atrás, com 100 reais, você conseguia comprar um número determinado de itens e atualmente a gente vai conseguir comprar um número muito menor de produtos. Por quê? Porque o dinheiro ele vai perdendo poder de compra ao longo do tempo, por conta da inflação, por conta do aumento de preços. Então, todas as moedas elas sofrem com a inflação. Porém, quando a gente pega o real, ele é uma moeda que ele vem sofrendo muito nos últimos anos. Comparado com o dólar, a gente tem uma grande desvantagem. Então, investir em dólar acaba te trazendo uma vantagem, uma proteção nesse ponto. Segunda vantagem é a diversificação de ativos estrangeiros. Quando a gente fala de Estados Unidos, a gente vai ter uma série de empresas que muitas vezes não estão disponíveis para nós investidores aqui na Bolsa Brasileira. Por mais que aqui na Bolsa a gente tenha as BDRs, que é uma forma de investir em empresas americanas através aqui do nosso mercado brasileiro, a gente não consegue investir diretamente nessas empresas, porque até então, eu vou até mostrar os números aqui para vocês, nós temos muito mais empresas americanas listadas em Bolsa do que nós temos empresas aqui no Brasil. Então essa acaba sendo também uma outra grande vantagem. Só para vocês terem uma ideia aí de um número de forma geral, nos Estados Unidos existem aproximadamente 4.400 empresas listadas na bolsa. Quando a gente pega o Ibovespa, que é a nossa bolsa aqui no Brasil, a gente vai ter aproximadamente 400 empresas listadas na bolsa. Então a gente está falando aí de um mercado onde a gente tem
4.400 opções de investimento contra um mercado que a gente tem aí 400 empresas. Então é uma diferença muito grande, a gente tem muito mais opções, a gente tem muito mais segmentos de empresas, a gente tem muito mais empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Quando a gente fala das Big Techs, das maiores empresas de tecnologia do mundo, a gente sabe que a gente vai ter que falar dos Estados Unidos, porque lá é onde se encontra a Amazon, Facebook, o Twitter, entre outras gigantes aí da tecnologia. Então é diferenciado, é um mercado que tem muito mais opções e isso acaba sendo uma grande vantagem para quando a gente começa a investir lá fora em dólar. Além disso, a gente não podia deixar de citar aí uma grande vantagem, que é receber dividendos em dólar. Então, como a gente já tem essa possibilidade de receber dividendos, que nada mais é do que aquela participação no lucro das empresas quando a gente investe nas empresas brasileiras, investindo lá fora a gente também tem essa possibilidade de receber esses dividendos, porém em dólar. Então isso acaba sendo também uma tremenda vantagem. Bom, e agora que você já entendeu a importância do dólar para nós brasileiros e também as vantagens de se investir em dólar, então vamos falar aqui sobre as formas da gente investir em dólar estando hoje aqui no Brasil. A primeira e mais simples, que muitas pessoas acabam optando por ela, mas que eu digo que não é a mais vantajosa, é investir diretamente na moeda. Ou seja, é você pegar o seu real, converter ele para dólar, seja numa casa de câmbio ou através de um banco, através de uma corretora que negocia esse tipo de transação de real para dólar, e deixe a moeda ali apenas convertida no dólar. Por que que eu digo que isso não é uma vantagem? Você apenas fazer o câmbio da moeda vai fazer com que você perca para a inflação da mesma forma que você perderia o seu real aqui no Brasil. Claro que, como eu falei para vocês, o poder de compra americano ele acaba sendo reduzido muito mais lentamente, de uma forma muito menor do que o poder de compra do nosso real, mas ao longo do tempo você perderia dinheiro, porque o seu dinheiro ele não está aplicado em nada, ele não está aplicado numa empresa, num fundo, então ele não vai te gerar rendimentos. Você estaria simplesmente pegando esse real e trocando por dólar. É possível fazer isso? Sim. Você estaria investindo em dólar? De certa forma sim, mas não é o que eu recomendo, não é o que eu acho que é vantajoso, e eu vou explicar aqui outras formas muito mais inteligentes para vocês. E essa forma seria investir através de ETFs. E eu diria ainda mais, eu diria que os ETFs eles são o primeiro passo ali para quando você está pensando em investir no mercado americano, está pensando em investir em dólares. Os ETFs eles facilitam muito a nossa vida, uma vez que quando a gente está investindo num ETF, a gente vai escolher um segmento desse ETF. Então eu vou usar aqui como exemplo um ETF que ele se chama VOO. Esse é o código que você pode pesquisar aí no Google e ver qual é a rentabilidade dele. E por que que eu sempre falo desse ETF? O VOO ele é um ETF que ele vai replicar o índice S&P 500. Esse índice é um índice onde ele lista as 500 maiores empresas americanas. Então ali dentro a gente vai ter uma série de empresas gigantescas, como eu falei anteriormente. Facebook, Amazon, Novo Nordisk, que a gente vai ter os grandes bancos americanos, a gente vai ter empresas aí do segmento de fast food como Burger King, como McDonald's, entre outras. Ou seja, as maiores empresas mais conhecidas no mundo estão listadas no S&P 500. Então, de certa forma, quando a gente começa a investir no ETF, a gente está diversificando muito o nosso patrimônio. Então, você vai estar comprando ali um pedacinho do ETF VOO, mas você já vai estar investindo em diversas empresas, muitas vezes que são líderes de mercado, que pagam muitos dividendos, que estão crescendo há muitos anos, que tem um mercado muito grande de crescimento pela frente. Então, acaba sendo uma forma muito inteligente de começar, uma vez que você não vai precisar ficar estudando uma empresa, indo a fundo, entendendo os relatórios, entendendo os resultados. Você está pegando um conglomerado de empresas ali que já se provaram com o tempo e vai estar aplicando o seu dinheiro nelas. Então, quando a gente dá uma olhadinha no VOO ao longo do tempo, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vê o crescimento absurdo que esse ETF teve. E se a gente pegar aqui os dados do VOO nos últimos anos, aqui eu consegui puxar os dados desde 2010, a gente vê como ele vem crescendo ano após ano, né? A gente vê que teve pequenas oscilações aqui, sim, porque a gente está falando inclusive de renda variável, então isso acontece, mas a gente vê que para aqueles investidores que pensam no longo prazo, que investem, esperam o seu patrimônio ali crescer ao longo do tempo e acreditam nas empresas, ele apresentou aqui uma alta de 429,08%. Ou seja, se você tivesse aplicado o seu dinheiro lá em 2010 no ETF VOO até os dias de hoje, você já estaria vendo uma alta ali de todo o seu patrimônio de 429%. Então isso é muita coisa, e a gente está falando aqui das maiores empresas americanas. Então isso acaba gerando uma segurança e uma estabilidade muito grande para quando a gente está falando de investimentos, principalmente quando a gente pensa em proteger o nosso patrimônio. Bom, daqui a pouquinho eu volto para falar um pouco mais aí do VOO para vocês e dos ETFs, mas existe também a possibilidade de investir diretamente nas ações, que lá eles chamam de stocks, e também nos REITs,
que são investimentos muito parecidos com os fundos imobiliários aqui no Brasil. Existem ETFs que vão investir em REITs também, então se você não quiser investir num único REIT, você pode comprar um ETF que tem vários REITs dentro dele. Mas se você quiser investir especificamente no REIT, o REIT ele segue alguns segmentos. Eles investem ali em casas que cuidam de idosos no segmento mais voltado para a saúde. Vai ter REITs que investem em terrenos onde existe infraestrutura de antenas para celulares. Vai ter REITs de galpões logísticos, assim como os fundos imobiliários aqui no Brasil também tem esses fundos imobiliários de galpões. Vai ter REITs que investem em casas, em domicílios. Vai ter REITs que investem em empresas, em lajes corporativas. Então tem para todos os gostos, você pode escolher um mercado ali. Inclusive tem um segmento que está bem alto, está crescendo bastante, que é o segmento de data center, então também tem esses REITs que investem nesses lugares onde eles têm essa estrutura de data center para o processamento de dados, uma vez que hoje a inteligência artificial vem ganhando muito espaço e eles utilizam muito esses tipos de estrutura. Então tem investimento para todos os gostos e caso você queira escolher, né, e ter esse poder de poder escolher o segmento que você quer investir, você pode fazer dessa forma também. É um pouco mais trabalhoso, porque se você vai investir numa ação específica, numa única empresa, você precisa entender se ela está indo bem, qual a projeção dela para o futuro, assim como nos REITs. Mas, né, se você tem tempo, se você gosta de fazer esse tipo de análise também, é uma opção e acaba sendo muito bom quando você investe numa boa empresa ou num bom REIT. E por último, mas não menos importante, é possível também investir em dólar através das criptomoedas. Então, quando a gente fala aí do universo cripto, a gente consegue também converter as nossas criptos para USDT e USDC, que seriam o quê? Seriam ativos tokenizados que eles são atrelados ao dólar. Então, quando você investe ali nesses tipos de ativos, é como se você tivesse o dólar, porém, né, em um criptoativo ali, numa moeda digital. Então, você acaba protegendo o seu patrimônio num criptoativo, você consegue guardar esse valor também na sua hard wallet, caso você precise. Então, para quem quer um pouco mais além e quer se expor também ao universo das criptomoedas, só que investindo em dólar, você também consegue fazer, é uma opção. Bom, e sabendo agora quais ativos é possível investir para que você tenha o seu patrimônio valorizado, agora é legal explicar também em quais situações é indicado que você invista em dólar. E o primeiro ponto, pessoal, acho que é quando o dólar se torna uma segurança dentro do seu patrimônio. Então, quando você vive num país como nós brasileiros, onde tudo é muito incerto, um dia existe uma regra para um determinado investimento, no outro dia políticos já estão negociando uma outra regra, colocar mais imposto. Quando a gente não tem uma clareza do que vai vir pela frente, esse ambiente fiscal ele não é tão seguro, investir numa moeda que traga essa segurança acaba sendo uma boa opção. Então, para nós brasileiros, eu acho que é muito vantajoso porque a gente sabe como que esse ambiente econômico no Brasil ele é bem conturbado. Então, quando a gente tem uma situação desse tipo, investir numa moeda que traz essa segurança, que é uma moeda muito mais estável, acaba, né, fazendo bastante sentido. Um outro ponto também que faz bastante sentido investir em dólar é quando às vezes você tem um planejamento de utilizar essa moeda numa viagem. Então, digamos que você tem um planejamento de ir para os Estados Unidos e você, né, esse planejamento ele tá num longo prazo, então sei lá, daqui a 5, 6 anos você quer fazer uma viagem com a sua filha para Disney, você, né, quer realizar uma viagem dos sonhos e você já começa a guardar desde então, mas se você apenas guardar, você não vai ter uma rentabilidade. Então por que não investir? Então tem muitas pessoas que fazem investimentos pensando em lá na frente resgatar esse valor, né, corrigido ali com os seus dividendos, com o seu devido lucro para poder fazer uma viagem. Então é possível fazer dessa forma também quando você está planejando uma viagem para o exterior, principalmente para um país, né, onde o dólar é a moeda principal. E um terceiro ponto também é quando às vezes você já tem uma carteira bem estruturada aqui no Brasil, onde você já aloca em diversos ativos como ações, muitas vezes até mesmo as BDRs, os fundos imobiliários, você já tem uma reserva de emergência em renda fixa, que é um investimento muito bom para nós brasileiros, e você quer se expor um pouco mais ao risco, você quer ir adiante aí através de outros mercados, investir em novas empresas, o mercado americano acaba trazendo mais opções que, como eu falei, são muito mais empresas listadas em bolsa e como eles já, né, têm um mercado financeiro muito mais desenvolvido que o nosso brasileiro, acaba tendo opções bem legais aí pra gente diversificar a nossa carteira. Bom, e nada melhor do que mostrar alguns dados, alguns fatos aí que mostram que quem investiu em dólar lá atrás realmente fez uma boa escolha, né? Porque eu vou mostrar aqui alguns números que mostram como o dólar ele cresceu ao longo do tempo se a gente for comparar aí com a nossa moeda. Olhando a cotação do dólar hoje, a gente consegue
vê que atualmente $1 ele é igual a R$ 5,80 aqui no Brasil. Mas se a gente olhar, nem sempre foi assim, ó. Eu consegui dados aqui de 1995, onde $1 ele era equivalente a 90 centavos aqui no Brasil. E se a gente for olhar aqui, a gente vai ver que ao longo do tempo, né, houve um aumento muito grande aqui nessa diferença. Então a gente vê que teve momentos ali que $1 era R$ 1,75, momentos que muitas pessoas aproveitaram aí para viajar para Disney, para fazer enxovais na Disney. Então era um momento que o brasileiro viajava muito para os Estados Unidos. E quando a gente vai ver aqui dos últimos anos para cá, a moeda nossa ela só foi se desvalorizando e cada vez mais $1, para a gente conseguir comprar $1, a gente precisa despender de muito mais reais, até chegar no patamar que a gente está hoje aqui de R$ 5,80. Então a gente vê que, um exemplo, caso você tivesse apenas mantido o seu dinheiro em dólar, claro que o valor que você teria hoje já seria muito maior, mas você teria também perdido aí grande parte do seu patrimônio para a inflação. Mas imagine agora se nesses tempos você tivesse já começado a investir, né, em empresas americanas. Além de você ter ali o resultado positivo das empresas, muitas empresas deram muitos dividendos nesses tempos, cresceram muito, então com isso o preço da cota aumentou e você também ganha com isso. Imagina ao mesmo tempo você estar ganhando aqui com a valorização do dólar. Então acaba sendo aí um ponto muito positivo investir no mercado americano, porque a moeda americana ela vem se valorizando cada vez mais frente ao real. Bom, então mostrando tudo isso, todos esses cenários que eles acabam sendo muito a favor de investir em dólar, de investir no mercado americano, como eu começaria hoje se eu, Álvaro, fosse montar uma carteira de investimentos em dólar, sabendo que eu sei com o conhecimento que eu tenho. Mas eu também quero dar um exemplo aqui se eu fosse um iniciante, onde eu estivesse começando agora e não tivesse todo esse conhecimento. Eu acredito que a forma mais fácil, mais prática de investir hoje nos Estados Unidos é através dos ETFs. Como eu já mencionei aqui, acho que o ETF mais básico aí para você começar a colocar o pezinho ali no mercado americano é o ETF VOO. Existem outros ETFs que replicam S&P 500 também, mas o VOO é um dos que tem a menor taxa, aí é um ETF que ele funciona super bem, não tem nenhum segredo, você consegue ver todo o portfólio dele, digitando aí VOO no Google, você consegue ver todas as empresas que estão dentro desse índice e funciona super bem. Mas também tem um outro ETF que ele tem o código VTI, que é um ETF onde você vai estar investindo em todas as empresas americanas listadas na bolsa. Então, em vez de estar investindo ali simplesmente nas 500 maiores empresas, você está investindo no mercado americano de ações de capital aberto como um todo. Então, acaba sendo uma diversificação bem maior do que no VOO, mas também funciona super bem. É um ETF que eu tenho na minha carteira e eu acho que para quem está pensando em começar a investir fora, começar pelo mercado americano já é muito bom. Então, esses dois ETFs, eles são muito bons para quem está pensando em começar. Isso não é nenhuma recomendação de investimento, eu tô falando isso aqui para vocês e cabe a vocês estudarem, ver se faz sentido na carteira de vocês e caso faça sentido aí vocês decidem investir ou não, mas são dois ETFs que eu investiria se eu estivesse começando hoje. Tenho na minha carteira, traz boas rentabilidades, inclusive vou mostrar aqui para vocês. Se a gente olhar aqui a minha carteira de investimentos aberta, onde eu invisto publicamente, mostro para vocês aqui todos os meses, ó, eu tenho o ETF aqui, ó, o VOO. Então, como vocês podem ver, esse ETF aqui, ó, onde ele já está se valorizando aqui desde que eu coloquei ele na carteira, 14,22%. E tenho também aqui, ó, o ETF VTI, onde ele já está se valorizando 31,40%. Então, quase o dobro de valorização do S&P 500. E esse aqui é o ETF que eu falei para vocês, que investe no mercado americano como um todo. Então, aqui a gente tem alguns ETFs que eu tenho na minha carteira, ó. Eu tenho o VO, eu tenho o XLF, que é um ETF que ele vai investir apenas em empresas financeiras, tem muitos bancos dentro desse ETF. Eu tenho o QQQ, que investe nas principais empresas de tecnologia, as que estão listadas ali na Nasdaq. O VTI, como mostrei para vocês, e o XLV, que é um ETF que ele investe mais em empresas ali do segmento da saúde, o segmento farmacêutico, como laboratórios e afins. Bom, outra pergunta que talvez vocês estejam aí elaborando já na cabeça de vocês é, então, quando é o melhor momento para comprar dólar? Quando eu devo investir? E na minha opinião, investimentos em dólares, investimentos no exterior, não existe um tempo certo. ETFs, eles sempre existem ali espaço para que você entre todos os meses, para que você aporte todos os meses. E o mais importante quando a gente fala de investir
investir lá fora, eu acho que não é timing, não é você acertar o momento certo de investir. É todos os meses você comprar um pouquinho. Então você já vai fazer o seu investimento aqui na Bolsa do Brasil, separa ali um dinheirinho também, converte em dólares, investe todos os meses, você vai fazendo um preço médio no dólar, o que acaba sendo muito bom. Não tente acertar o melhor momento do dólar. Tipo, hoje o dólar tá 5,50, eu vou comprar porque tá muito barato. Talvez no mês que vem o dólar esteja mais barato, ou talvez ele esteja mais caro. Então, comprando todos os meses, você consegue ter uma constância legal nos seus investimentos e você vai fazer um preço médio. É muito melhor do que você ficar tentando aportar aí só em momentos que o dólar cai, porque muitas vezes pode ser que durante o ano inteiro o dólar não cai. Então, você vai ficar sem aportar durante um ano inteiro? Não é o certo, né? Então, aporte todos os meses com constância, que com certeza é muito mais assertivo do que você ficar esperando o momento exato. Bom, pessoal, e concluindo aqui esse vídeo, que eu acho que já ficou até um pouco grande, mas tem conteúdo bem valioso aqui para você, principalmente que está pensando em começar a investir nos Estados Unidos, aí investir em dólar. Vale muito a pena sim diversificar. Na minha carteira aqui eu mostro para vocês, eu invisto todos os meses. Se você ainda não acompanha aqui no meu canal, olha os vídeos, eu tenho um vídeo aqui da carteira aberta, já fazem 20 meses que eu invisto publicamente. E se esse conteúdo te agregou de alguma forma, antes de sair desse vídeo, a única coisa que eu peço é para que você deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e faz um favor para mim. Comenta aí se você já investe no exterior e em qual ativo você investe. Não precisa colocar todos que você investe, mas se você já investe no ETF VOO, dita que eu invisto no VOO. Ou se você investe em empresas ou investe aí nas ações da Amazon, da Apple, coloca aqui eu invisto na Apple, para eu ter uma ideia se vocês já têm o patrimônio diversificado e dessa forma eu consigo trazer mais conteúdos desse tipo aqui para vocês. Pessoal, eu vou ficando por aqui, bons investimentos para todos vocês, muitos dividendos aí no bolso de todos vocês, até uma próxima, um abraço e valeu!